Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância da Casa de Isaac Lima, para que nós possamos ficar em paz, harmonizando o nosso ambiente. Vamos pedir à nossa irmã Nilzete para que ela possa ler a página de preparo para nós. Boa noite a todos. A página da noite de hoje. Livro O Espírito da Verdade. Autores diversos. Tipografia Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira. Vozes do Evangelho. Capítulo 11, item 2. Destaque o lado bom dos seres e das coisas. Examine tudo e retenha o melhor. Não valorize o erro. Vença o mal com o bem. Auxilie sem exigência. Perdoe 70 vezes 7 vezes. Fuja à impertinência. Não se queixem uns contra os outros, para que não sejam condenados. Não se irrite. Faça todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não se imponha. Os discípulos do Senhor se conhecem por muito se amarem. Não pressione a ninguém. Atende bem para a lei da liberdade. Ouvide a falta alheia. Lance mão do arado sem olhar para trás. Renuncie em silêncio. O cristão existe para servir e não para ser servido. Use a bondade incansável. Todas as suas ações sejam feitas com caridade. André Luiz. Agradecemos a nossa irmã Nilzete, que trouxe a leitura dessa página, harmonizando os nossos corações e os nossos ambientes. Agora convido a todos para que nós possamos fazer a nossa prece inicial. Assim, amigo Jesus, bondoso mestre, amigo de todos os momentos, Pai amado, que nós possamos, Senhor, estar amparado pela espiritualidade amiga e benfeitora dessa casa, desse trabalho que nos ampara e nos sustenta. Rogamos, Senhor, que nós possamos vibrar com muito amor a todos aqueles que estão em leitos de dor e sofrimento, seja em suas casas, seja em hospitais, aqueles que estão entrando para o centro cirúrgico, aqueles que estão em fase terminal. Vibrando também, Senhor, para todos aqueles que estão no caminho, sentados às calçadas, que possa receber uma mão estendida para eles. Nós possamos vibrar também para os nossos amigos e também para os nossos inimigos. A todas as crianças que estão em abrigos, a todos os idosos que estão em asilo, a todos aqueles que estão em cárceres, procurando a sua recuperação, vibrando pela paz do mundo, pelos lugares onde tem conflito, onde tem guerra, que tem desastre por conta da natureza, que nós possamos, Senhor,
está sempre em vibração para o nosso planeta, para o nosso país. Que continuemos assim com as nossas vibrações, se estendendo até todos os lugares desse planeta. Que possamos também, os nossos irmãozinhos que estão no plano espiritual, que possam receber toda a proteção, todo amparo, o equilíbrio necessário nesse momento. Também rogamos, Senhor, pela nossa casa, pelos trabalhadores dessa casa. E vibrando também, Senhor, por todos aqueles que não te conhecem, aqueles, Senhor, que ainda duvidam de ti, que eles possam ter a mente e o coração aberto para receber os seus mandamentos. Assim, Senhor, agradecidos estamos, com a certeza do vosso amparo, da vossa proteção e com a bênção de Deus para todos nós. Vamos pedir à nossa irmã Isilda Val, que fará o nosso estudo de hoje, cujo tema é o mandamento maior, no capítulo 11, item de 1 a 4. Que ela possa ser amparada pelo seu mentor espiritual, pelos mentores dessa casa, pelos trabalhadores do plano espiritual que aqui estão a nos conduzir nesse trabalho. Fique conosco, Senhor, dando início assim à nossa reunião de hoje, de estudo e tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações, que possamos acerenar nosso espírito para que aproveitemos ao máximo a noite de hoje, refletindo, como sempre, nos ensinamentos de Jesus, que são tão importantes para a nossa caminhada evolutiva. Hoje o nosso tema é o mandamento maior, está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo e o item é de 1 a 4. Então o nosso tema é o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, parábola dos credores e dos devedores. Esse tema, ele é bastante conhecido por nós, mas a gente ainda tem uma dificuldade de colocá-lo em prática, porque quando Jesus ele é questionado sobre qual é o maior mandamento da lei, ele diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. O que a gente observa é que essa primeira parte desse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, que para a gente nem é difícil. Quando, na verdade, se a gente observar bem, na verdade porque Jesus ele vincula um mandamento ao outro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, às vezes, a gente diz que ama a Deus quando a gente não ama o próximo, ou então diz que ama o nosso próximo sem que verdadeiramente amemos a Deus. E a gente vai encontrar no Evangelho de João a seguinte citação que ele faz: mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu, e não ama o seu irmão a quem viu. Significa dizer que nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com o nosso semelhante, com todas as pessoas que fazem parte dessa grande família universal
que nós constituímos, porque não existe a possibilidade de nós amarmos a Deus se nós não aprendermos a nos amar. E como Jesus sabia a dificuldade que nós teríamos em colocar em prática esse ensinamento de amar ao nosso semelhante como a nós mesmos, ele complementa dizendo que seria necessário que fizéssemos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Que esse seria um meio mais prático e mais fácil de conseguirmos alcançar esse mandamento que ele nos ensina. Então, sempre que tivermos dúvida em relação a fazermos ou não determinada coisa relacionada ao nosso próximo, é preciso que nos coloquemos no lugar dele para saber se nós gostaríamos de receber aquela atitude ou não. Esse é o meio mais seguro de acertarmos em relação ao nosso irmão. Porque se a gente não gostaria de receber aquela atitude, provavelmente o nosso irmão também não vai gostar de recebê-la. Então, um meio de sabermos que não devemos agir dessa maneira. Outra coisa importante que nós podemos analisar nesse ensinamento que Jesus nos traz é que ele diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então é imprescindível que nós aprendamos a nos amar, porque quando nós sabemos o que é melhor para nós, quando nós nos amamos, nós temos a possibilidade de agir dessa maneira com o nosso irmão. Agora, quando a gente não se ama e a gente se permite abusos na nossa vida, como é que a gente vai saber o que é esse amor para poder dar ao nosso irmão? Se a gente não se ama, a gente não tem parâmetros para poder agir com o nosso irmão. É extremamente importante que aprendamos a nos amar, a nos respeitar, que saibamos dar limites às pessoas para que elas saibam até onde elas podem ir conosco e também sabermos o limite que nós podemos agir em relação a elas. Quando nós temos esse comportamento consolidado em nós, fica muito mais fácil nós lidarmos com o outro, porque saberemos respeitar, saberemos enxergar o outro de acordo com o seu estágio evolutivo. Não vamos cobrar dele coisas que nós sabemos que ele ainda não está pronto para nos dar, nem para agir, porque cada um tem o seu estágio evolutivo, cada um tem o seu aprendizado, tem a sua bagagem. E querermos que o outro faça determinadas coisas que nós achamos certos, mas que ele ainda não tem condições de compreender, seria invadir o espaço daquele irmão, porque ele ainda não tem esse conhecimento. E se nós já temos, é preciso que nós saibamos respeitar a sua limitação. Então, quando nós compreendemos essa necessidade de haver respeito, né? Quando nós nos respeitamos, quando nós nos amamos, esse relacionamento ele acontece de uma maneira muito mais fácil. E Jesus, através do seu comportamento, do seu exemplo, nos deu inúmeras oportunidades de analisarmos a melhor maneira de agir, sem preconceitos, sem um ar de superioridade, porque o outro sabe menos do que eu, quando na verdade nós sabemos que apenas temos uma caminhada mais extensa, provavelmente, do que ele. Então, Jesus nos mostra a necessidade de agirmos com respeito,
com amor, com compaixão, procurando fazer a Ele o que nós gostaríamos que nos fizessem. Esse ensinamento do Cristo, amar ao próximo como a nós mesmos, também nos faz refletir sobre a necessidade do autoconhecimento. Porque para que nós nos amemos, é preciso que busquemos combater as más tendências que ainda são muito fortes em nós, mas sempre de maneira a compreender que ainda estamos no nosso processo evolutivo, sem nos cobrarmos tanto. Porque quando nós conseguimos compreender essa necessidade de que não devemos estagnar, mas também não devemos nos cobrar tanto, a nossa visão em relação aos atos do nosso semelhante passam a ser mais caridosas, porque nós compreendemos que esse irmão também está a caminho. Nós compreendemos que ele também tem os seus defeitos e as suas dificuldades. Então, quando nós fazemos esse autoconhecimento, nós começamos a identificar as situações que são mais difíceis para a gente. E só dessa maneira é que nós conseguimos nos melhorar, combatendo essas dificuldades que ainda existem em nós, procurando agir de acordo com os ensinamentos que o Cristo nos deixou. É importante que nós façamos essas reflexões porque precisamos ser cristãos diariamente. Precisamos praticar os ensinamentos do Cristo não apenas dentro das instituições religiosas, onde nós nos comprometemos em chegar à casa espírita, fazer as nossas atividades e quando a gente sai de lá, a gente volta a ser como nós éramos antes, sem o compromisso de nos modificarmos, sem o compromisso de colocar em prática esses ensinamentos que lá nós recebemos. Então, o convite do Cristo é para que a gente tenha um mínimo de coerência entre o que nós professamos e o que nós praticamos. E quando nós conhecemos esses ensinamentos, é difícil nós continuarmos a cometer os mesmos erros, porque a nossa consciência hoje já nos cobra. Então, como bem disse Paulo, na sua belíssima carta, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E no final ele vai dizer: quando eu era criança, eu me vestia como criança e me comportava como criança. Mas agora que sou adulto, nada disso me convém. Então, traduzindo, antes de conhecer o Cristo, nós nos comportávamos como qualquer criatura que não conhece o Cristo, que não tem ainda os seus ensinamentos, que não conhece o seu Evangelho, não conhece esse convite que ele nos traz. Mas depois que nós temos contato com esse Evangelho, é impossível para nós continuarmos sendo criança, aquela criança que nós éramos. Hoje, como adultos, compreendemos que o nosso objetivo maior de estarmos aqui é nos tornarmos seres melhores, é construirmos uma nação onde todos tenham as mesmas oportunidades, onde o mais fraco ele é amparado pelo mais forte. E dessa maneira buscamos todos um crescimento espiritual juntos, como irmãos que somos. No livro Caminho, Verdade e Vida, nós vamos encontrar na lição 41, que fala sobre a regra áurea. Nessa mensagem, ele vai dizer que, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia.
Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Então ele vai dizer aqui que os gregos eles já diziam: não façais ao próximo o que não desejais receber dele, que os persas eles afirmavam: fazei como quereis que se vos faça. Os chineses eles declaravam: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios eles recomendavam: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. E os hebreus eles doutrinavam: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E os romanos insistiam: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então nós observamos que na antiguidade todos os povos já haviam recebido esse mesmo ensinamento. No entanto, é com Jesus que ele se destaca, porque Jesus o ensinou e exemplificou não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, com abnegação e amor, revelando-se nas praças públicas aos olhos da humanidade inteira. E com isso, nós podemos observar que as palavras, elas até podem influenciar, mas os exemplos eles arrastam. Os exemplos dão a autoridade moral para aquele que os pratica. Por isso, mais do que pregar o Evangelho, é preciso vivenciá-lo para que esse ensinamento tão precioso que o Cristo nos deixou possa ser alcançado e possamos verdadeiramente nos amarmos uns aos outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós vamos encontrar a parábola do credor incompassivo, que fala que o reino dos céus é comparado a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E ao fazê-lo, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tivesse com que pagar, ordenou o seu senhor que vendessem a ele, a sua mulher, a seus filhos e tudo o que tinha para ficar quite na dívida. O servo, porém, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe: tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, o tal servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocando-o, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, implorou: tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não o atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Vendo, pois, os outros servos o que se tinha passado, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou-o à sua presença e disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me vieste rogar para isso. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo quanto lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoardes a seu irmão. Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Nós observamos que essa parábola de Jesus, ela é uma ilustração muito boa daquela frase contida na oração dominical, onde Jesus nos ensina a rogar ao Pai Celestial para que perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
a gente vê que o primeiro servo era devedor de uma quantia muito alta, de 10.000 talentos, que era uma quantia bem volumosa. E esse devedor, vendo-se ameaçado de ser vendido, a sua esposa e os filhos e tudo quanto ele possuía para poder resgatar a sua dívida, ele implora, ele pede um prazo para que ele pudesse pagá-la, para que pudesse honrar esse compromisso. E aí o rei, se compadecendo dele, perdoa a sua dívida. E aí ele mal acaba de sair, de ser atendido pelo rei, ele encontra um companheiro que também lhe devia uma bagatela de 100 denários, que era uma quantia muito menor do que ele devia ao rei, e cobra dele de maneira impiedosa essa dívida que ele tinha. Então, aqueles servos que observavam toda a situação vão até o rei e comunicam, o que havia acontecido. Então, lamentavelmente, a gente observa que em nossos dias a norma de conduta de grande parte da humanidade é essa. Nós nos reconhecemos pecadores, não negamos que estamos sobrecarregados de dívidas perante Deus, cujas leis nós transgredimos o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo que nós suplicamos e esperamos ser perdoados de todas as nossas dívidas, de todos os erros que nós cometemos, nós agimos em relação ao nosso próximo de forma oposta, nos negando a desculpar e a tolerar quaisquer ofensas, por mínimas que elas sejam. Nós agimos dessa maneira. Então, nós fazemos exatamente o contrário que nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou. Porque o certo seria que nós fôssemos perdoados em nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E, no entanto, a gente só quer ser perdoado, mas não faz o mínimo esforço para poder perdoar aqueles que nos ofendem. Somos rígidos, somos rigorosos e condenamos qualquer tipo de atitude que o outro tenha em relação a nós, que nos ofendam, que nos agridam, e a gente é incapaz de perdoar. Quando, na verdade, a gente também o tempo todo está infringindo as leis de Deus e o tempo todo rogamos que Deus nos perdoe. Então é importante que nós reflitamos sobre isso e possamos colocar cada dia mais em prática os ensinamentos que nós recebemos do Evangelho deixado por Jesus. Porque só dessa maneira nós iremos conseguir agir com o outro como nós gostaríamos que agissem conosco. E alcançaremos assim esse ensinamento que é tão importante, que é o maior mandamento, de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir bastante nesses ensinamentos do Cristo e possamos praticar cada vez mais o perdão e a indulgência no nosso dia a dia, junto aos nossos semelhantes. Muita paz a todos. Agora vamos fazer a nossa prece final. Primeiramente agradecendo a nossa irmã Isilda Val, que trouxe esse tema maravilhoso, que nós possamos, Senhor, levar para o nosso dia a dia. Sabemos que é muito difícil, Senhor, mas cada dia, dando um passinho, a gente chega lá. Não é dando saltos, mas bem devagar, com a proteção de Jesus, sempre nos caminhando com o seu Evangelho. Vamos agora convidar todos para fazermos a nossa prece. Obrigado, Pai.
por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui estudando esse teu Evangelho. Gratidão aos amigos benfeitores espirituais que conduzem a nossa reunião. Agradecendo sempre, Senhor, a todos aqueles irmãos que nos ajudam, que nos amparam do plano espiritual. Agradecemos também por esses momentos, pela proteção que tivemos, aos amigos espirituais que nos intuem ao entendimento dos estudos, principalmente que tivemos nessa noite. Que nós possamos, Senhor, rogar aos amigos espirituais que fiquem conosco, nos amparando também nesse momento que vai se dar o passe à distância. Aqueles irmãos que vão participar do passe à distância possam ficar em silêncio, relaxados, pensando no estudo, pensando em Jesus e também nas suas necessidades. Que todos aqueles sejam amparados, esses espíritos que aqui já estão, preparando para dar continuidade através do passe à distância. Convido a todos também que irão fazer o passe, que escutem a música até o final. A música relaxa e assim possam entrar em conexão com a espiritualidade e para atender a necessidade de cada um, que eles sabem. Graças a Deus, Senhor, graças a Deus por mais essa noite. Que nós possamos, Senhor, estar juntos novamente na próxima segunda-feira. Desejo a todos uma boa noite, abençoada por Deus, com paz e um bom descanso. Fiquem com Deus, graças a Jesus.